Será que o IRDM11 se transformará no novo HCTR? No vídeo de hoje vamos falar exatamente sobre isso. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira, conteúdo de valor. Então inscreva-se caso não for inscrito para sempre ser notificado quando tiver vídeo novo por aqui. Também deixe seu like e o seu comentário. Vamos falar do IRDM11, fundo imobiliário de papel muito conhecido em mercado e que nos últimos tempos vem acumulando quedas em mercado, muito por conta aí da queda dos seus dividendos, e aí muita gente fica com aquela dúvida, será que esse é o novo HCTR, né? Eu acho que eu não preciso nem explicar mais o histórico aí do HCTR, que foi um fundo imobiliário de papel que chamou a atenção de muitos investidores, dividendo muito alto, só que aí ao longo dessa trajetória houveram muitas inadimplências, muitos dos seus CRIs, dos seus ativos começaram a não pagar o que deviam e assim o dividendo dele caiu e consequentemente o preço dele caiu também em mercado. E aí muita gente compara as duas situações e nesse vídeo vamos chegar a uma conclusão final. Será que as duas situações são de fato parecidas, iguais, estão exagerando ou não? Vamos falar sobre isso. Nesse momento que eu estou fazendo a gravação do vídeo, o IRDM está saindo por R$ 73,10. Nos últimos 6 meses é uma queda bem forte de 16,66%. Isso vem acompanhado, logicamente, da queda dos dividendos desse fundo imobiliário, né? Se a gente voltar lá em junho desse ano, ele estava pagando na casa de 87 centavos. O último dividendo dele agora veio de 71 centavos. Então, dividendo abaixo de 1% aí para o IRDM que não estava ali pagando esse dividendo assim tão baixo, né? Estava pagando ali próximo da casa de 1%. E aí, muita gente fica com essa dúvida. Atualmente, o PVP desse fundo imobiliário é de 0,83, tá? 17% abaixo do seu valor patrimonial, que nesse momento encontra-se em R$ 86,98, tá? Então, um fundo imobiliário que está sendo vendido aí, negociado em mercado bem abaixo do seu valor patrimonial. Separei aqui os dois relatórios gerenciais, o primeiro do IRDM e o segundo do HCTR, para a gente comparar as duas situações e chegarmos a um veredito final, sem achismo, sem comentários de pessoas que não sabem muito o que estão dizendo. Vamos falar aqui através de informações e números oficiais, tá? Informações e números que são passados pela gestão e fiscalizados aí, tanto pela Ambima quanto pela B3. Então é importante a gente entender que isso aqui não é nenhum tipo de achismo. Começando aqui pelo IRDM11, fundo imobiliário, principalmente de CRIs, mais de 70% aqui está composto por CRIs. A gente consegue ver que é um fundo imobiliário que também tem um pouco de outros FIIs, tem caixa e tudo mais. Essa é a carteira atual aqui do IRDM11. Se a gente for dar uma olhada na sua lista de ativos, é uma lista bem complexa, uma lista bem grande de CRIs, né? Tudo que cada linha que a gente está vendo dessa aqui é uma dívida imobiliária diferente. E aí tem vários segmentos, saúde, shopping, logística, várias coisas aqui. Só que de todos esses CRIs que a gente pode estar vendo aqui, uma coisa importante que a gente deve levar em consideração é, né, quais desses CRIs estão inadimplentes, tá? O que representa de inadimplência? Porque o IRDM também vem sofrendo com essa questão da inadimplência, como a HCTR sofreu e vem sofrendo já há algum tempo, tá? Mas quando a gente olha para a lista de inadimplências aqui, a gente percebe alguns pontos, ó. Essa tabela aqui mostra para a gente quais os CRIs que estão em carência e os que estão em inadimplência. A carência eles dão ali um prazo para, de fato, o devedor voltar a cumprir com suas obrigações. A inadimplência é quando esse devedor não paga e não tem um prazo, tá? Que você não tem ali muita visão do que de fato pode acontecer. Então, eles têm aqui algumas carências, né? E lógico que isso impacta o dividendo do fundo, porque, por exemplo, a gente pode ver aqui essas duas primeiras carências aqui, eles estão para começarem a ser pagos de 3 a 6 meses e o outro a partir de 1 ano, tá? Então fica um tempo aí sem ser pago para depois voltar a ser pago. Então isso aqui de fato acaba
mexendo aqui com o dividendo do fundo. Se a gente for somar todas as inadimplências aqui que tem dentro do IRDM, né, pela sua porcentagem do patrimônio líquido, tá? Eu fiz essa soma aqui antes da gente começar a gravação desse vídeo. Todas as inadimplências não representam nem 1%, tá? 0,9 em média aqui do patrimônio líquido do IRDM 11, tá? Então, menos de 1% do patrimônio líquido do fundo imobiliário está de fato inadimplente, está de fato aí sem uma conclusão de quando voltará a gerar receita. Então, na minha concepção, é um valor aí bem controlado, na faixa de 1%. É importante a gente lembrar também, né? Quando a gente olha para a carteira do fundo imobiliário, tem também outros FIIs. E dentro dos outros FIIs tem DEVA, que também tem essa questão de problemas de inadimplência, tá? A gente tem o próprio HCTR, tá? Que também tem esses problemas de inadimplência. A gente tem o TORD também, como um outro fundo imobiliário que também tem problemas de inadimplência. Então, assim, de todos os fundos imobiliários que a gente tem aqui, mais as inadimplências ali dos CRIs, isso já nos traz um pouco do porquê que os dividendos do IRDM caíram nos últimos tempos, tá? Cerca ali de 3, 4% do patrimônio do fundo imobiliário como um todo está comprometido. É importante a gente entender também que o IPCA, que é o principal indexador desse fundo imobiliário, veio mais baixo nos últimos tempos. Isso faz com que o dividendo caia. Você pode estar percebendo isso em outros fundos imobiliários de papel, né? O RPR é um dos grandes exemplos, e entre outros que vieram caindo seus dividendos. Só que esse fundo imobiliário somou essas duas coisas: a queda da inflação no país e também as inadimplências diretas nos seus CRIs e indiretas via CRIs de outros fundos que ele investe, tá? Então, tudo isso está corroborando para, de fato, a queda do dividendo do IRDM 11. Mas quando a gente vai para o HCTR 11, a gente percebe que a questão aqui é muito mais embaixo, tá? Dentro da carteira do HCTR 11, a gente pode perceber, né, que o grau de inadimplência dos seus CRIs é bastante alto, tá? É bastante alto. Então a gente pode ver aqui a carteira do HCTR 11 e tudo que está marcado aqui como amarelo são CRIs que estão em fase de negociação e estão inadimplentes, tá? O HCTR chegou a ter aqui 40% dos seus CRIs inadimplentes, tá? Então é como se você pegasse 40% da receita do fundo imobiliário e de uma hora para outra parasse ali de ser gerado, tá? E isso fez com que o fundo imobiliário tivesse em vários momentos queimar caixa e tudo mais, e aí o dividendo dele veio caindo de forma muito forte, que já foi R$ 1,50, R$ 1,40, R$ 1,30 lá atrás, né? Chegou a ser 17 centavos durante esse ano, tá? Então é bem importante a gente entender essas grandes diferenças. Então, quando a gente tem o IRDM de um lado com um grau de inadimplência direta e indireta por volta dos 4%, a gente tem um HCTR com inadimplência que já ultrapassou ali o grau dos 40%. Então é uma questão 10 vezes, vamos colocar assim, pior do que se tem dentro do IRDM. Então, sempre que as pessoas estão aí fazendo esse tipo de comentário, IRDM é o novo HCTR ou algo do tipo, é uma comparação extremamente exagerada, tá? Eu continuo comprando IRDM, isso aqui não é nenhum tipo de recomendação, cada um tem que tomar suas próprias decisões, porque depois, né, cada um vai colher os resultados, então é importante que você tome aí suas próprias decisões, mas eu, Gabriel, como investidor, continuo comprando, continuo acreditando muito no futuro do fundo imobiliário, por tudo que ele já entregou, pela gestão que se tem e tudo mais, e também pelo preço que ele está nesse momento. Considero que esse desconto de mais de 17% para ele nesse momento é bem interessante. Quero que você deixe aí abaixo nos comentários qual é a sua opinião. Faz sentido isso que eu falei, ou sua opinião é totalmente contrária, você acha que IRDM já não faz mais tanto sentido nesse momento? Deixa aí que eu quero saber, beleza? Mas antes da gente encerrar esse vídeo, um último recado. Se você tem mais de 100 mil reais investidos na bolsa, ou esse mesmo valor para investir nos próximos meses, tá? Você tem que estar comigo dentro da reunião secreta do próximo dia 11, tá? Porque por lá eu vou te passar a melhor estratégia para uma carteira de alta renda. Reunião secreta, somente quem se enquadra nesse perfil pode participar e é totalmente gratuita, tá? Clica no link que está aparecendo aqui abaixo na descrição desse vídeo e eu te encontro lá.